E não é todo mundo que tem. Aliás, poucas pessoas têm condição de bancar Uhum. um tratamento desse. Sim, às vezes a pessoa tem ali a graninha para iniciar um tratamento. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho um estoquezinho ali para comprar algumas doses. Aí, beleza, fiz o tratamento certinho, só que daí tive que interromper porque a grana acabou. Tem algum efeito colateral nisso? Bom, A pausa, assim, abrupta, né? sim, com certeza, você vai causar, pode até, independendo do tempo, claro, se a pessoa usar um mês, obviamente que não vai ter isso, Sim. mas se estiver usando por mais tempo, o efeito rebote, né? Ai. Tá? Por isso que é importante, o mais importante nessa história é que nós entendamos aqui as mudanças, ela não pode vir de fora para dentro, ela tem que vir de dentro para Uhum. fora. E se você fizer, né, utilizarmos aquela velha... Bom, Bruno, você é descendente de japonês também, né? A gente usa o Kaizen, né, que é a melhora contínua. Então, se você fizer um pouquinho hoje, um pouquinho outro dia, isso vai fazer a diferença. Então, se você, ao invés de colocar... Normalmente, você coloca, vamos dizer, pega um prato de comida, você coloca aquele prato de comida mais ou menos pela... Você sabe quanto come, vamos dizer. Aham. Se você se dispor a comer metade daquilo, por exemplo, de colocar no prato, Já é uma coisinha ali, já né? começa, porque Sim. você começa a ter, né? A gente sabe muito bem que demora cerca de uns 20 minutos para o nosso organismo, para o estômago, mandar a informação para o cérebro que ele está satisfeito. Uhum. Quem come muito rápido, Vixe, Come mais do mais. que o necessário. come mais do que o necessário, Aham. porque não tem aquele freio, né? Então, é importante o que ele faz? Coloca metade da comida, come, para, espera pelo menos uns 15 minutos, 15, 20 minutos. Tô com fome ainda? Aí eu posso comer um pouco Uhum. mais. Sim. Mas se você fizer isso, normalmente você vai estar satisfeito com metade da dieta que você costuma fazer normalmente, Sim. né? É um princípio também japonês que é do Hara Hachibun, né? Que Não conheço. Hara Hachibun significa você não come até ficar cheio. Dá uma pausa ali, né? Você para. Hatibun significa 8, né? Uhum. 8 em 10. Então, você coma até Ah, 80%. eu já ouvi falar, só não sabia o nome. Uhum. Então, também um princípio japonês também, Hara Hatibun. Aham. Então, esse Hara Hatibun, né, indica que você para antes de você estar totalmente satisfeito. E isso, se você for comendo muito na compulsão, você não consegue parar. Aham. E vai embora. Exatamente. Só para. E se você for fazer uma atividade física, faz um pouco cada dia. Se eu não falo assim, olha, o ideal, quanto que tem que fazer de atividade física? O ideal é 50 minutos por dia, 6 vezes por semana. Uhum. Aí fala, qual o mínimo, doutor? O mínimo é 30 minutos por dia, 3 vezes por semana. Esse é o mínimo, tá? Agora, se não dá para você fazer 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, comece com 10 minutos. Vai pegando o gosto, né? Começa, mas faz isso, faz de Sim. forma consistente. Daqui a pouco você está fazendo um pouco mais. Desculpa, pode falar. Não, é que nem leitura. Se você fala assim, não consigo ler, ficar lendo me dá sono. Fala assim, mas se você se propor a ler 5 minutos por dia, daqui a pouco você vai estar começando a criar um hábito. Lê comendo. Já une o útil ao agradável. Já demora mais para comer, vai. Mas essa questão da alimentação é interessante porque, assim, eu nunca fui gordão, mas eu já fui gordinho. Eu lembro que nessa época eu tinha o costume de comer até encher. Toda hora que eu me alimentava ali, não era isso que você falou de, vou comer aqui, quando eu sentir que eu tô satisfeito, eu vou parar. Não, eu ia até o final. Até assim, falar, rapaz do céu. Agora não cabe mais, né? Não Tô cabe nem passando mais mal. água. Não passo mal. Aí depois que eu fui pra Nutri e tal, hoje eu consigo ter a noção de, tipo, beleza, vou comer aqui, tô um pouco cheio, cabe mais, mas não precisa. Que daí, pelo menos, você dá uma segurada ali. Eu acho que é isso que as pessoas às vezes fazem também, porque né? se você esperar 5 a 10, 15 minutos, você vai notar que você já estava satisfeito. Sim. Ou se não, quando você come fora, né? Você fala, se eu for comer mais, é mais 50. Aí mexe no bolso, fala, deixa quieto, deixa quieto.
uma das coisas boas do self-service é isso, né? Isso é um perigo, hein? Né? Porque, não... Quanto mais você bota, mais cara vai é, pagar. no quilo você fala, opa, vamos ver o que eu gosto aqui. Você só pega aquilo que você gosta, né? Mas é difícil quando você tá fazendo dieta aí no self-service, hein? Não dá, não. Sofrimento, Não hein? dá, não. Às vezes, assim, quando eu... Agora não, né? Mas uns 4, 5 meses atrás eu tava fazendo dieta certinho. Você vai no self-service, é muito difícil. Não tem como, não dá, continuar não dá, na não dieta. dá. Nossa. É igual o buffet de churrascaria. Você vai na churrascaria pra comer carne, mas eles fazem aquele buffetzão bonito. Aí a hora que você vê, você nem comeu carne. Você encheu o teu prato de coisa do buffet lá e não comeu nenhuma picanha. E quando você já paga um valor fixo, falou, opa, deixa eu aproveitar, né? Deixa eu mais, né? aproveitar. Exatamente. Eu acho que o bizu, pra quem quiser emagrecer, é ir num restaurante caro, num rodízio caro, que aí você fala, rapaz, eu não posso gastar muito, então eu vou comer pouco. Porque se você estiver na sua casa, vai comer bastante. Tem uma bolachinha, eu vou comer. Se tem um negócio... Tem coisa aí? Pô, mas eu tô curioso aqui. O que a Isa quer perguntar? Era isso que a minha noiva, ela é diabética. Sim. Aí ela fez a mesma pergunta que eu fiz pra você, que é a questão de, tipo, as canetas foram criadas pros diabéticos. Mas agora tá todo mundo usando, não virou moda, se tinha alguma... E até tá faltando, né? faltando pros diabéticos. Isso mesmo. O diabético, ele tem facilidade em ganhar peso, em ganhar gordura, ou não tem nada a ver? Na realidade, você tem que ver que tipo de diabetes. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque Fazer uma consulta. a minha noiva... Não. aí. É que a minha noiva, ela fala assim, não sei o que, eu não consigo emagrecer, vai por conta do diabetes. Falei, calma lá. Você acabou de matar um rodízio aqui, então vamos conversar certinho. Aí hoje eu tô aqui pra conseguir jogar fatos científicos na cara dela, entendeu? Porque eu falo, não, tá faltando atividade física. Não joga a culpa na diabetes não, meu amor, entendeu? Então por isso que eu fiz essa pergunta. Amor, é nóis. Logicamente que tudo é questão de você trabalhar seus hábitos. Sim. Né? E você tem que trabalhar os hábitos de pouco em pouco. Sim. Mas vamos falar de diabetes. Diabetes tem 2 tipos principais, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, tanto o tipo 1 como o tipo 2, o problema é excesso de glicose no sangue. Uhum. Tá? Basicamente isso. E acaba perdendo a glicose na urina. Daí que deriva o nome diabetes. Mas o que eu quero, sem entrar em grandes detalhes, mas o diabetes tipo 1 e tipo 2 são doenças totalmente diferentes. Uhum. O diabetes tipo 1 falta insulina. No diabetes tipo 2, tem insulina a mais do que você... Na realidade, é uma quantidade maior de insulina ainda que tem. Está alta a insulina. No diabetes tipo 2, está relacionado à resistência à insulina. Então, eu vou explicar melhor. Diabetes tipo 1 é o diabético chamado juvenil, né? Que as crianças podem ter um diabetes do tipo 1 por falta de produção de insulina pelo pâncreas. Tá? Existe uma célula, chamada células beta do pâncreas, que produz a insulina. Quando essa célula sofre um problema, geralmente ou pode ser autoimune, o próprio organismo atacar essas células e elas passarem a não produzir, ou pode ser até por infecção que afeta essas células do pâncreas. Então, ela passa a não produzir a insulina. E a falta de insulina leva a pessoa a não ter o metabolismo da glicose. E aí aumenta a quantidade de taxa de açúcar no sangue. Esse é o diabetes tipo 1. Sim. Tá? E o importante o que é? É detectar precocemente e tratar. E nesse caso, qual é o tratamento? Só insulina. Não tem outro tratamento. Sim. Já o diabetes tipo 2 é outra doença. Está relacionado com alimentação, falta de atividade física e resistência à insulina. Isso pode ser causado por vários fatores, mas geralmente é por excessos alimentares. O da sua esposa? Da minha esposa é tipo 1. Tipo 1. Descobriu jovem. Tipo 1 está relacionado à insulina, só. Falta de insulina. E o tratamento é só insulina. Entendi. Então, amor, tá aí a explicação. Agora, então, logicamente que os cuidados, né? Porque cada vez que a pessoa tiver uma necessidade de colocar a glicose, e isso é necessário mesmo, a pessoa tem que
usar a insulina. E a insulina pode ser usada de várias formas, né? Pode ser usado injetável, né? O que normalmente é feito injetável mesmo. Uhum. E existe também umas bombinhas, né, da Medtronic que em que fica injetando a insulina na medida do necessário. A própria máquina dosa a quantidade de glicose que legal. tem e vai colocando a insulina. É aqueles que gruda? Isso, coloca e vai aplicando. E é claro que mas a pessoa tem que aprender como usar, né? Aham. Uhum. Porque se ela for querer comer um doce, não é que o diabético não pode, tipo 1 não pode comer um doce. Pode, mas se ela for comer o doce, ela vai ter que injetar a insulina suficiente para aquilo ser absorvido. Mas gosta de um doce, hein, doutor? Meu caneco. Aí depois fala, eu tô gordinho porque é diabetes lá. Diabetes. Ô, doutor, eu tenho uma dúvida, assim, de um assunto que a gente já tratou nesse podcast, que é a questão da bariátrica. Certo. Existem casos de reincidência de bariátrica, de fazer mais de uma vez? Boa pergunta, Bruno. Tá? É o que a gente chama de cirurgia revisional para cirurgia bariátrica. Porque, assim, como eu falei para vocês, 70% dos casos de cirurgia bariátrica, porque antes a gente já falou, né? A cirurgia bariátrica funciona por 1 ano e meio. Uhum. Depois disso, se a É pessoa contigo. não conseguir manter uma dieta adequada, uma alimentação adequada, atividade física adequada, ela pode voltar a ganhar peso. Uhum. E pior, ainda causa um distúrbio, tanto metabólico como falta de minerais, vitaminas, essas coisas todas. Você Então, por isso engordar de novo depois da bariátrica é pior ainda pior do que ainda, né? só Porque engordar. porque o que acontece? Na maioria das vezes, quando você você tem fome, né, você não sabe fome do que você tem. Ah, tá me faltando tal substância no meu organismo, tá faltando tal vitamina. Não. A primeira coisa que você vê na frente, você pega e come, mas não tem. Por isso que o paciente que faz uma cirurgia bariátrica tem que ter um acompanhamento, tem que acompanhar direitinho como é que estão cada uma das vitaminas, cada um dos eletrólitos, né? O magnésio, o cálcio, o zinco, se está tudo bem, para ir fazendo um bom acompanhamento. Uhum. Acontece que muitas pessoas não fazem esse acompanhamento e voltam aos hábitos antigos de alimentação. E em alguns tipos, mesmo nas cirurgias de redução drástica do estômago, a pessoa consegue se alimentar relativamente uma quantidade grande de alimento. Às vezes a pessoa não consegue comer carne, mas eu consigo comer, por exemplo, coxinha, refrigerante. É fácil, né? Então, o que é? Começa a comer errado também. E isso vai fazer com que a pessoa ganhe mais peso de maneira errada e pior, com caloria vazia. Sim. Caloria sem nutrir a pessoa. Quando isso acontece, o que acontece? Vai ganhar peso, vai voltar ao que estava antes ou até mais. Em alguns casos, então, são indicada, quando bem indicado, uma cirurgia revisional. Hoje, o que tem acontecido? Muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica e começam a ter um reganho de peso, têm procurado precocemente o médico e usado as canetinhas, ou já orientado melhor com o nutricionista, antes que desencadeie, que volte antes, então a pessoa faz isso antes de piorar. Mas em casos assim já mais extremos, faz a cirurgia revisional. E na cirurgia revisional, você pode optar, em alguns casos, claro, cada caso é um caso. Se o estômago, por exemplo, numa cirurgia de gastrectomia vertical, que é o chamado sleeve, estiver muito grande, você faz uma cirurgia para diminuir. Uhum. Ou você faz um desvio do intestino maior para ter uma desabsorção maior. Isso são coisas que podem ser realizadas. Gostou desse corte? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal, hype esse vídeo e nos siga no @conversariapod. E aqui, ó, tá aparecendo o episódio completo para você assistir e ter mais informações de uma forma mais completa, beleza? E para você que clicou e não dá para assistir é porque você ainda não é membro do nosso clube. Então torne-se membro para você ter acesso a todas as lives exclusivas só para membros.